Sejam todos bem-vindos, vamos então dar o início. Eu vou começar por apresentar o produto, como é que podem ver a informação sem o login feito, portanto esta é a informação pública. Depois vamos passar como é que podemos ativar, portanto já com o login feito, ou seja, um cliente big, e posteriormente vamos então fazer a negociação, portanto como é que na prática tudo se pode consolidar. Portanto, o crédito vai estar cá em baixo, entramos em conta margem, temos logo a apresentação do produto, portanto é uma linha de crédito que permite multiplicar até 4 vezes os ativos disponíveis na conta, para tal não há necessidade de apresentar livranças nem avais pessoais. Este crédito pode ser utilizado não só para investimento, portanto, para compra de ações, alavancagem da carteira, mas também para despesas pessoais ou necessidade de liquidez, quer seja uma compra de carro, férias, formação ou até mesmo compra de casa. Em termos de utilização do crédito para fins próprios, ou seja, de gastos pessoais, não têm que dar qualquer nota a nós, portanto ao banco, da finalidade com que vão fazer. Portanto, a partir do momento em que é ativa a conta margem, podem utilizar como assim entenderem, quer seja para investimento como gastos pessoais, portanto não têm que nos dar nota da finalidade. Os juros são calculados todos os dias, portanto diariamente, pelo montante que é utilizado, e debitado na conta à ordem no primeiro dia útil de cada mês. Em termos de utilizações e reembolsos, há muita flexibilidade, portanto podemos utilizar sempre que quisermos e reembolsarmos sempre que quisermos. Não há qualquer custo nesta operação. O que é que há aqui em ter em conta? É a data-valor, ou seja, uma utilização ou um reembolso que seja efetuado antes das 3 da tarde fica com data-valor do próprio dia. Portanto, no caso de uma utilização, pode efetuar uma transferência logo a seguir, por exemplo. No caso de um reembolso, já não vai pagar juros daquele dia porque está a reembolsar antes do fecho do sistema. Se for após as 15 horas, já fica com data-valor do dia útil seguinte. Se for uma utilização para negociação em bolsa, o cash fica logo disponível. Se quisermos, por exemplo, fazer uma transferência, um pagamento de serviços, para transferência vai ter que assumir o juro de um dia, porque o montante só vai ficar disponível no dia seguinte. Se for para um pagamento de serviços, já não vai ser possível. Portanto, antes das 15, tudo ok, fica tudo com a mesma data-valor. A ativação pode ser efetuada com o mínimo de valores elegíveis na conta de 10.000 euros, portanto eu vou já explicar o que é que são valores elegíveis. É todo o produto ou ativos que o banco considera para efeitos de conta-margem. Para isso é os saldos na conta à ordem, saldo superconta, depósitos a prazos, incluindo o superdepósito, e o saldo contra aforro. Portanto, todos estes produtos liquidez, produtos cash, são ponderados a 100%. Portanto, se eu tiver 10.000 euros na minha conta à ordem, eu posso imediatamente ativar a conta margem, portanto, e tenho 4 vezes disponível por utilização, 4 vezes os 10.000 euros. Ativos ou produtos que sejam elegíveis parcialmente. É o caso da conta de dólares, a 90%, ações, fundos, ETPs ou obrigações. Se eu entrar aqui, vamos ter a lista das ações que são elegíveis, portanto, aquelas que me contabilizam não só para eu ativar, portanto, para os tais 10.000 euros de mínimo, como também para me dar alavancagem para eu comprar outras ações que sejam elegíveis ou não, ou então aquilo que eu posso investir diretamente o crédito em conta margem. Portanto, a listagem está toda aqui, com o respectivo ponderador, que vai variar no mínimo de 50% até um máximo de 80%, e nesta coluna do meio dá o máximo elegível. Isto é, o máximo que eu posso negociar tendo em conta a conta margem. E se eu puxar aqui para baixo, portanto a página toda para baixo, ficamos aqui a saber como é que esse máximo elegível é calculado. Ele vai ter um teto, que é sempre os 2 milhões, e esse teto é definido pelo banco, e vai ser o mínimo entre os 2 milhões e 20% do volume, ou a média do turnover diário das últimas 5 sessões. Olharmos aqui para esta ação, 3M Company, ela é elegível num máximo de 2 milhões e tem um ponderador de 70%. Isto quer dizer o quê?
Eu com a conta margem até os 2 milhões posso negociar, porque ela é elegível até esse montante. Se eu, por exemplo, quiser comprar 3 milhões, 2 milhões são comparticipados no ponderador de 70%, ou seja, 70% de 2 milhões é a conta margem que financia, os outros 30% são capitais próprios meus, e o outro milhão, portanto, para fazer os 3 milhões que eu quero investir, é totalmente capital próprio. Portanto, isto é o que é o significado do ponderador, portanto, é até onde o financiamento é feito e o máximo elegível é em quantidade. Portanto, 70%, quer dizer, 30% é montante, é valores próprios, 30% é valores próprios, 2 milhões é o meu teto. Tudo quanto eu queira investir além dos 2 milhões, ou seja, o valor que tiver, portanto, ações que têm valores mais baixos, isso tem a ver com o volume, portanto, ações menos líquidas vão ter um máximo elegível mais baixo, tudo o resto já terá que ser capitais próprios. Portanto, eu agora vou puxar a página toda para cima. Fundos de investimento e obrigações seguem um racional diferente. O ponderador varia também entre os 50 e os 80, mas o máximo elegível está sempre nos 250 mil euros. As obrigações, 250 mil euros também para máximo elegível, o mesmo racional, portanto, se eu quiser comprar 500 mil, 250 é capital próprio, e depois aqui tem o ponderador associado. Os ETPs seguem exatamente o mesmo racional das ações, portanto, o máximo elegível vai ser calculado com o volume das últimas 5 sessões, com o teto de 2 milhões e com os ponderadores a variarem, portanto, cada ação com o seu, claro, a variarem entre os 50% e os 80%. Em termos de ponderadores, para as obrigações e para os fundos, mudam uma vez por mês. Portanto, e para isso são notificados, portanto, os clientes que têm conta margem ativa são notificados com um pré-aviso de um mês que os ponderadores vão mudar, e isto quer dizer que podemos introduzir novos títulos ou retirá-los. As ações e os ETPs, como têm uma negociação diferente, uma negociação com muito mais liquidez em bolsa, os ponderadores entre os 50 e os 80 variam semanalmente, e para isso não há pré-aviso, portanto há que estar atento. As entradas ou saídas, ou seja, um título que passa de ponderador de 50 para ponderador 0, ou um título que não era ponderado e passa a ser ponderado, é feito tal e qual como as obrigações e os fundos, portanto uma vez por mês, e os clientes são notificados, não só para saberem que podem negociar novos títulos, mas também terem atenção porque uma alteração de ponderador pode variar a carteira. Portanto, voltando aqui, como utilizar a ativação, portanto, entre os 10 mil e os 18.750, o mínimo são 75 mil euros, ou seja, eu se tiver 10 mil euros na conta, eu consigo ativar a conta margem, 4 vezes 10 daria aos 40, mas nós damos um mínimo de plafond de 75 mil euros. Em termos de comissão de imobilizado, para esta diferença não vai haver custos. Portanto, se a minha capacidade de utilização de crédito são 40 mil euros, e eu posso ver isso todos os dias na minha rúbrica saldo disponível para utilização imediata, que eu já vos vou mostrar, eu não vou pagar imobilizado sobre plafond menos crédito utilizado, porque eu não poderia utilizar o resto. Portanto, os 40 mil para os 75 mil eu nunca iria conseguir utilizar, portanto eu não vou ser cobrada por isso. Estou só cobrada naquilo que eu efetivamente posso utilizar com a minha capacidade e com os meus valores elegíveis. Para acima dos 18.750, porque 4 vezes já vai dar mais dos 75, portanto é 4 vezes o que tiver. Se tem 50 mil euros na conta, são 4 vezes os 50 mil euros. Sendo que não é obrigatório, ou seja, o sistema vai sugerir, como eu vos vou agora mostrar aqui, portanto isto é uma conta de teste, ela já tem a conta margem ativa, mas eu vou fazer um reforço e a ideia, o processo é exatamente o mesmo, igual. Ativar, reforçar, portanto isto com o login feito é assim que vai aparecer a imagem. Ele já tem aqui uma sugestão de montante, que é 4 vezes os valores elegíveis. Suponhamos que não é necessário os 459.740.
Até porque esta conta, como tem bastante dinheiro, é uma conta de teste e tem bastante dinheiro, portanto, se fosse real, eventualmente teria uma comissão de imobilizado associada, mais alta. Portanto, aqui ativamos ou reforçamos naquilo que realmente queremos. Portanto, eu gostava de pôr 10.000 euros, por exemplo. Ok, 10.000 euros. Estas perguntas aqui são meramente para fins estatísticos, podem picar as que quiserem, responder com verdade porque não tem qualquer impacto depois na análise de crédito. Eu vou fazer continuar, ele vai dar erro porque em princípio, pronto, não deu, ok. Se eu fizer confirmar, eu a seguir vou ter o aditamento aqui, o aditamento para imprimir. Este aditamento eu imprimo, assinam todos os titulares, eu vou só aqui regressar para trás, portanto assinam todos os titulares da conta e têm que nos fazer remeter ou por correio ou entregar numa agência ou enviar digitalizado para apoio@bico.pt. Isto para contas particulares. Se tratar de uma conta empresa, este processo que eu acabei agora de fazer tem que ser feito, mas não vale a pena enviar o contrato, porque a empresa terá que ser feita uma análise de risco às contas, ou seja, vai ser necessário enviar o último IRC, os IEs dos últimos anos e declarações de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Portanto, não há necessidade de enviar o contrato, porque posteriormente a ser aprovado é que nós enviamos o contrato, tem é que nos fazer chegar esta documentação da empresa para ser feita a análise de risco. Se quiserem reduzir a linha, também o podem fazer, não podem descer abaixo dos 75.000 euros. Utilizar reembolsar, portanto aqui é feito, é como se fosse uma transferência interna, portanto da liquidez para a conta margem, portanto aqui eu vou fazer um reembolso de conta margem. Se eu quiser fazer uma utilização de conta margem, escolho ao contrário, ele dá-me aqui o saldo atual e eu, por exemplo, se quiser 100.000 euros, tenho lá 137.000 euros, posso fazer 100.000 euros, vai ficar aqui disponível na conta liquidez, são 4 1/4, não fica com a data valor do dia de hoje, vai ficar com a data valor do dia da manhã. Se eu quiser negociar, não tem problema algum, porque as liquidações casam, portanto não vou ter custo com isso. Se eu quiser fazer uma transferência, vou ter que assumir o juro de um dia. Se eu quiser fazer um pagamento de serviço em que este dinheiro seja necessário, aí já não vai ser possível fazer. Ok, voltando aqui para o site público, portanto isto é informação que podem ver sem qualquer login efetuado. O reembolso de plafond fazem-no a qualquer momento, o prazo do contrato são 6 meses, renovado automaticamente, portanto não há, uma vez ativo, ele renova de 6 em 6 meses automaticamente. Nem têm necessidade de nos avisar que querem continuar, nem o banco tem necessidade de vos indicar que, ok, podem continuar. Quando é que há necessidade de nos avisarem? Quando quiserem interromper a linha, portanto fechar a linha. E esse fecho de linha é feito através de uma instrução assinada por todos os titulares, com os valores todos reembolsados, portanto, e nós fazemos o fecho da linha, portanto o encerramento da conta margem. O que há que ter em atenção com uma conta margem ativa é o call margin, ou seja, nós estarmos sempre numa situação, ok, aqui eu vou mostrar na minha, aqui, ok? Ou seja, a minha relação de crédito face aos valores elegíveis é uma desigualdade e tem que estar permanentemente neste sentido que vocês estão a ver aqui. Crédito utilizado menor que os valores elegíveis. Se isto estiver ao contrário, ou porque a minha carteira desvalorizou, ou porque fiz uma transferência e ficou muito à pele, caiu uma despesa, enfim, qualquer destas situações,
há depois necessidade de reforçar. Portanto, para isso nós temos um sistema de alertas que envia e-mails, notificação, a dizer que está em colmagem e que deve reforçar a conta se possível, e a regularização pode ser feita ou por uma transferência de outro banco, e para isso envia-nos depois o comprovativo da transferência efetuada. O dinheiro a colocar é crédito utilizado menos valores elegíveis, portanto imaginem que aqui no crédito utilizado era 1000 euros, valores elegíveis 900, portanto tinham que nos fazer uma transferência de 100 euros, portanto aqui é a diferença simples. No caso de não terem ou não quiserem fazer uma transferência de outro banco, terão então que fazer vendas da própria conta. Aí terão que ter em atenção o ponderador. Por exemplo, voltando outra vez aos 900 de crédito utilizado, aliás, aos 1000 de crédito utilizado contra 900 de valores elegíveis, portanto já sabemos que há necessidade de repor 100 euros. Se o título que eu quero vender ou os títulos que eu tenho na minha carteira, o ponderador são 50%, eu neste caso vou ter que vender 200 euros. Portanto, tenho sempre que fazer esta proporção, porque 50 já estão a ser financiados pela conta margem, portanto eu vou ter que pôr a minha parte mais aquela que falta. E assim por diante, portanto se for 80% é 4 vezes, portanto vou ter que pôr 400 euros, e seja 60% ou 70% é fazerem assim estas contas. E aí a regularização é imediata. Caso não façam nada ou porque não tiveram a oportunidade de ver a conta, por algum motivo não puderam fazer, portanto ficam sujeitos às vendas automáticas. Isto é, o sistema vai fazer as vendas todas necessárias até que o crédito utilizado seja menor que os valores elegíveis. E as regras aqui a seguir são títulos sem ponderador, portanto vamos crescendo o ponderador, portanto zeros e títulos não ponderados, 50, 60, 70, 80, por aí afora, e títulos com mais liquidez, portanto isso depois pode ser prejudicial ou não, portanto estas são as regras que nós seguimos para repor a desigualdade. As taxas de juro. O juro é calculado diariamente, portanto, como eu já tinha dito, sobre o crédito que é utilizado, é debitado todos os meses no primeiro dia de cada mês, portanto, no dia 1 de fevereiro, nós vamos agora, se o dia 1 for dia útil, nós vamos debitar todas as utilizações entre 1 de janeiro e 31 de janeiro, e elas vão seguir estas tabelas que eu aqui apresento. Para total de ativos, portanto, posição integrada, sem contar com o passivo, até 400, 999, 99 mil, portanto abaixo dos 500 mil euros, a tabela é esta. Portanto, utilizando até 24.999,99 tem a taxa mais agravada, digamos assim, portanto que é a taxa base 4,5 mais 2,25, entre os 25.000 e os 249.999,99, taxa base mais 1%, portanto 5,50, e por aí adiante até chegar ao último nível superior, portanto de utilização superior ou igual a 500 mil euros, em que paga apenas a taxa base. Portanto, e como ele é calculado diariamente, eu num dia posso estar a utilizar 20 mil euros e nesse dia pago 6,75, no outro dia estou a utilizar 500 mil euros e estou a pagar 4,5. Portanto, aí não há problema nenhum, nada disto é estanque, não tem que ter o mesmo montante utilizado o mês inteiro, portanto podem utilizar muito num dia como pouco, é aquilo que vos for mais conveniente. Para os totais de ativos entre 500 mil e abaixo de 1 milhão, segue em termos de utilizados é exatamente o mesmo, portanto nós vamos ter a taxa base nos 3 primeiros níveis mais 0,5%, portanto 5%, o último nível sem spread, portanto 4,5%. A última taxa, portanto, para posição integrada superior a 1 milhão, paga a taxa base independentemente do montante que esteja a utilizar. Portanto, quer seja os 20 mil, quer seja 500 mil euros, é sempre a taxa base. Sobre os juros incidem os impostos devidos ao Estado, o imposto de selo de 4%, que incide diretamente sobre o juro, portanto, se pagarmos 10 euros de juro, 4% sobre 10 euros é de imposto de selo.
que é cobrado numa parcela à parte, e ainda há mais uma outra que é também imposto devido ao Estado, e aqui faço a ressalva que em termos de impostos não temos proveito nenhum nisso, portanto isto é dinheiro que é entregue ao Estado e é o Estado que nos obriga a cobrar. Existe o imposto de selo sobre descoberto de 0,04% sobre o crédito utilizado médio mensal. Isto é o quê? É uma média de crédito utilizada todos os dias, portanto, uma forma simples de calcular é todos os dias somamos o crédito utilizado todos os dias e no final do mês, dividimos por 30 ou por 31, conforme o mês tenha os dias. Obtemos a média e sobre isso aplicamos 0,04%. Pronto. Portanto, juros e mais estes dois impostos. Em termos de custos, existe o custo de comissão de imobilizado, que são 0,25% ao ano, e como já vos disse, é sobre aquilo que eu efetivamente posso utilizar. Portanto, não é plafond menos crédito utilizado. Se eu não consigo utilizar mais porque os meus valores elegíveis não o permitem, e vou já aqui dar um exemplo absurdo, por exemplo, eu tenho uma linha, porque em tempos tive muitos ativos, uma linha de 1 milhão, e tenho 5 euros na minha conta, eu não vou pagar imobilizado, porque eu não tenho valores elegíveis para pagar imobilizado. Portanto, paga-se imobilizado sobre aquilo que realmente podemos usar e não estamos a usar. Pronto, e eu neste momento passava a palavra ao Ricardo para vermos como é que isto na prática funciona. E mais tarde, obrigado, Helena. Nada. E mais tarde, então, depois esclarecemos algumas dúvidas, se assim houver. Então, sejam todos bem-vindos. Eu iria pedir então à Helena simplesmente se ela me consegue passar o controle, por favor. Consigo sim, dá-me só um minuto. Ok. E vamos começar aqui a aplicar a parte prática da conta-margem. E se calhar vou aproveitar uma das deixas aqui da Helena. Se puderem confirmar que estão a ver o meu ecrã, eu agradeço. Se puderem dar essa informação. Pronto, eu estou. Estás? Pronto. Eu Sim. não consigo ver as vossas respostas. Será a Helena que consegue ver. Basicamente, eu sou aqui o convidado. E, basicamente, acredito que, pegando aqui num exemplo prático, eu peço desculpa, isto é uma conta agora margem real, que estão a ver. Tá? Peço desculpa aqui o disclaimer do nome, mas sou eu próprio, por isso não haverá grande problema. E uma das últimas questões que a Helena estava a referir é o mínimo da ativação são 75 mil euros, mas eu não sou cobrado de imobilizado sobre esse valor se não tiver esses ativos. Este é o meu caso em concreto aqui. Ou seja, eu tive que ativar a conta margem com o mínimo como qualquer outro cliente, não obstante, se virem os meus ativos, são claramente inferiores. Ou seja, eu só vou pagar imobilizado sobre os valores que eu tenho em carteira. E neste momento, qual é o estado da minha conta margem? Tenho um saldo à ordem nesta conta, tenho uma carteira de ações e já estou a utilizar uma parte de conta-margem. Como é que eu giro tudo isto? Ou seja, eu estou com a minha carteira disponível, está a dar colateral, como é que eu consigo ver exatamente qual é a minha situação atual de crédito? Eu consigo vir a investimentos, conta-margem, e vocês vão ter uma situação geral da conta-margem, já agora aqui, Helena, o que estavas a referir, plafond de financiamento ativado, o mínimo, mas tenho valores elegíveis de valores claramente inferiores, 3.799,47. Estou a utilizar 2.000 e, para terem a noção de todo o controle que detém sobre a conta-margem, eu consigo saber imediatamente quanto é que estou a pagar de juros este mês. Ou seja, neste mês, com as posições que detenho, ou seja, esta utilização de 2.955,02, que eu já irei partilhar em detalhe o que é que corresponde, eu tenho calculados até ao dia de ontem 1,74. Apenas eu já agora aqui um pequeno disclaimer que todos vocês já estão habituados, mas tendo em conta que vamos passar aqui para uma parte mais prática e com alguns títulos à mistura, todo e qualquer exemplo que aqui vamos ver, quer a nível de carteira, quer a nível de uma ação que vamos agora comprar, é apenas ilustrativo, ou seja, nada tem a ver com qualquer tipo de recomendação, é apenas alguns exemplos de algo que poderemos aqui utilizar. Okay? Então, assim sendo, o que é que acontece? Eu posso vir ver agora a minha carteira, estou a decidir fazer algo mais. Ora bem, então,
esta é a minha posição, literalmente, e vamos aqui acrescentar algo, efetivamente. Vamos aqui acrescentar um bocadinho. Ou seja, se verificarem, eu já tenho aqui a indicação da minha conta margem disponível. Já agora, só para ficar claro para todos vocês, peço desculpa, estava aqui a carteira de títulos. Ou seja, eu neste momento na conta à ordem tenho 725,81 €, mas imaginem que eu quero fazer uma compra superior, e é o caso, ok? Eu posso então utilizar a conta margem no máximo, ok? Se eu quisesse levar ao limite e para a Helena me poder enviar depois os alertas de margem, vou utilizar os tais 5.080, que com a mexida no mercado não poderia ser boa ideia. Mas depois eu tenho uma série de títulos, fundos e outros ativos que estão a dar colateral. Por exemplo, umas ações da Sonai, por exemplo, alguns fundos de investimento, umas ações da EDP, que também estão por cá, que me vão dando aqui o colateral necessário. Ok? Então, se eu agora quisesse fazer uma utilização, vinha aqui a transferências. Helena, intervém quando quiseres, se achares por bem, estás à vontade. Conta margem. E agora temos aqui a utilização, ou seja, eu posso ou utilizar saldos da minha conta à ordem para reembolsar os valores que estou a utilizar da conta margem, ou então, se eu quiser comprar umas ações, que é o que vamos fazer agora, posso fazer o inverso, ou seja, tenho os tais 5.000, vamos dizer que eu se calhar vou passar 4.000. Vocês dizem, mas então vais já começar a pagar sobre este valor. Não obrigatoriamente. Okay? Acabei de fazer a movimentação e se verificarem, neste momento eu já tenho um saldo disponível na conta margem para utilização muito inferior, mas a minha conta à ordem acabou de ficar provisionada. Acabou de ganhar aqui alguns esteroides para me permitir fazer a negociação. Então, o que é que eu estava a pensar? Estava a pensar utilizar, por exemplo, uma ação que todos nós conhecemos, que tem sido aqui um bocadinho pressionada, título exemplificativo apenas. Ok, então eu tinha 700 € na minha conta aproximadamente, logo ser-me impossível numa outra forma comprar 15, 20 Nikes. Então vamos tentar. Se eu quiser comprar, se calhar 25, ok? Temos a Nike a cotar a 71,42. Eu posso dizer que posso comprar até 71,45. Título exemplificativo. E vou colocar a ordem. Então, 25 Nikes a 71,45 ultrapassa claramente o valor que eu tinha disponível como saldo meu. Pronto, convém eu recordar-me da minha própria password de negociação, mas isto são outros 500. Vamos então. Peço imensa desculpa que isto agora está aqui complicado. Agora sim, pronto. Então, se verificarmos o que é que iria aqui ocorrer, eu iria utilizar 1760 como viram há bocado eu não tinha este valor. Para além de já estar a utilizar conta margem. Okay? Ou seja, este valor vai ser aqui debitado deste máximo valor disponível. Coloquei a ordem. Vamos ver se já ficou executado. Ok, vamos aqui ver. E já cá tenho. 25 Nikes com o preço de 71,85, valor de 1.735 €, aqui o valor corresponde em dólares, e ainda tenho valores disponíveis na minha conta à ordem. E agora, Helena, diz-me uma coisa, o que é que farias agora? Sobrou-me dinheiro na conta à ordem, deixo na conta à ordem ou amortiza a conta à margem? Reembolso. Exatamente, é aqui que toda a gestão que podem fazer, ou seja, se eu não necessito deste valor para a minha compra neste momento, eu posso reembolsar ainda hoje. Então vamos aqui fazer uma transferência novamente. Ou seja, eu não sou obrigado a utilizar pela totalidade e posso reembolsar quando eu quiser. Ou seja, aqui, agora vai atualizar, ainda não me atualizou o saldo. Ele vai ficar com data-valor do dia a seguir, ou seja, o dia de hoje ainda é cobrado os juros. Exatamente, exatamente. Ou seja, tendo em conta os valores que eu utilizei, isto iria ficar já para o dia de amanhã, porque tendo em conta a hora. Os saldos ainda não estão aqui
utilizados, mas vamos reembolsar 725, ele me permite fazer já. E eu posso ir fazendo as amortizações que considerar necessárias à minha conta margem e estou com ações da Nike neste momento em carteira. O que é que iria aqui ocorrer? Já agora está aqui, este valor. Quando eu vender, eu aguardo a liquidação das ações, ou seja, D mais 1 ou D mais 2, consoante aqui o mercado que eu estou a utilizar, seja mercado europeu, seja mercado norte-americano, e eu posso ir fazendo mais e menos valias, consoante a performance da minha carteira, com uma alavancagem sobre outros ativos, e posso fazê-lo de uma forma generalizada. Ou seja, vamos imaginar que eu reembolso este valor que estou agora a utilizar, ok? Eu posso utilizá-lo para o outro fim. Não me alavancar, mas imaginem, por exemplo, que tenho esta carteira de 6.359, eu poderei utilizar uma pequena parte deste valor para fazer face a uma despesa qualquer que seja necessário para o outro fim ou até para uma utilização de cartão de débito. Ou seja, isto é toda a versatilidade que aqui se aplica, ou seja, não é nada vocacionado para crédito ao consumo, não é nada vocacionado apenas para mercados financeiros ou para gestão de carteira, é uma questão global e que traz aqui alguma tranquilidade. Eu não sei, Helena, se queres acrescentar aqui alguma questão, já agora após negócio, alguma coisa que queiras verificar? Pronto, eu penso que tu já tinhas dito, mas vou só reforçar. Portanto, nesta página ela até se chama Overview, tem realmente a imagem da conta margem. Portanto, dois campos a ter muita atenção. O saldo disponível para utilização imediata é aquilo que vocês podem imediatamente transferir para a conta à ordem, portanto está pronto para utilizar e representa também o valor sobre o qual nós estamos a calcular o imobilizado. A situação da conta margem, neste caso está regular, porque o crédito utilizado é menor que os valores elegíveis. Se tiver irregular, portanto nota ok, ela vai estar a vermelho e aí sim tem necessidade ou de reforçar através de uma transferência ou então efetuar as vendas necessárias até a desigualdade inverter. Pronto, era só isto que eu iria acrescentar. Ricardo, passamos agora só pela campanha. Claro que sim. Então, vamos novamente aqui abaixo, conta margem. E cá está. Desculpa, não. Ok, pode ser. Portanto, aqui tem uma brochura. Explica, dá assim em modos gerais o que é a conta margem. Se puderes ir passando, Ricardo. Claro que sim. Então, para o que é que serve o investimento alavancado, a gestão das finanças pessoais, a diversidade na oferta, porque as ações, os ETPs, os fundos de investimento, as obrigações, a flexibilidade reembolsam e utilizam sempre que quiser, o que é, como posso, quem pode ativar, portanto particulares ou empresas, desde que tenham no mínimo 10 mil euros de valores elegíveis. A ativação é feita no site, posteriormente têm que enviar o contrato assinado. Em termos de tempo, é feita uma análise de risco, portanto estamos a falar em 2 dias para receberem resposta. Podem reforçar a vossa linha, portanto eu depois mostrei o ativar ou reforçar é exatamente no mesmo menu. Como podem utilizar, o Ricardo acabou agora de mostrar, os custos têm 25 euros da ativação da conta margem com o seu respectivo imposto de selo, é o juro sobre aquilo que utilizam e o imobilizado que também já tínhamos falado. E depois a brochura acaba explicando o que é que são os valores elegíveis, portanto são aqueles ativos, são aqueles produtos que nós consideramos como válidos para efeitos de conta margem, que tanto nos podem dar alavancagem para comprarmos outros títulos, como por exemplo os depósitos a prazo, não é? Dão-nos a alavancagem para nós comprarmos outros títulos, como também podemos utilizar diretamente o crédito neles. Portanto, ações que são elegíveis, eu posso ir buscar o crédito conta margem para comprá-las. Existe valor máximo de valor elegível, existe aquele tal 2 milhões e o máximo do volume entre as 5 sessões que vos tinha mostrado há pouco. Ricardo, ia-te só te pedir por favor que fosses à página principal do site. Cá estamos. Agora, um bocadito mais abaixo, por favor. E aí na campanha. Portanto, esta campanha nós lançámos em outubro até dezembro de 2024, até 31 de dezembro. Entretanto, como tem havido bastante adesão,
decidimos prolongar até 31 de março deste ano. O que é que ela dá? 0 de comissão de ativação, portanto, para quem ativar a conta margem neste período não paga os 25 euros da ativação e para qualquer montante não tem spread, é só a taxa base. Esta campanha está aberta para clientes que tenham o pressário associado Big+. Tudo o resto, as condições são iguais, portanto têm que ter os 10 mil euros de valores elegíveis e também é feita a análise de crédito. Ok. Ou seja, basicamente, Helena, pelo que estamos a ver, a campanha aplica-se para quem tem o pressário Big+, quem não tem consegue ativar também, mas na versão standard, ou seja, 25 euros de ativação uma única vez e tem as taxas standard aplicáveis apenas com a utilização, tendo em conta que podem fazer a gestão que acabei de mostrar diária, se necessário, de utilizar, transferir, amortizar e fazer uma gestão integrada dos seus ativos, vamos dizer assim. Pronto, eu não sei se existem algumas questões que queiram partilhar, a Helena tem até acesso relativamente a esta questão, relativamente se for alguma questão de mercados também estou disponível, aqui quanto à utilização de conta margem e à alavancagem que foi feita, uma questão mais geral também a Helena estará aqui disponível, fiquem à vontade. Portanto, há aqui uma questão, se eu tiver 100 mil euros em obrigações com um ponderador de 70 mil euros, qual o valor que me é disponibilizado em conta margem? Portanto, o valor que vai ser disponibilizado em conta margem é 4 vezes o valor elegível e nesta primeira instância o ponderador em si não é importante. O ponderador vai ser importante na compra. Portanto, aqui vai ser 4 vezes 100 mil, portanto tem 100 mil euros na obrigação que é elegível, portanto são 400 mil euros. Este é o valor que vai ser disponibilizado. Depois, no investimento é que tem que levar em conta o ponderador. Portanto, se quisesse partindo também daqui deste exemplo, quisesse comprar uma obrigação com um ponderador de 70%, o que é que tinha que levar em conta? 70% desse valor, imagine 100 mil euros, portanto 70 mil euros seriam financiados pela conta margem, 30%, ou seja, 30 mil euros seria capitais próprios. Pronto, é este o raciocínio que têm que fazer. Disponibilização, 4 vezes o valor elegível, desde que seja elegível, não precisa de ser ponderador de 70 ou de 80 ou de 50. Para a compra, aí sim eu tenho que levar em conta o meu ponderador para saber quanto é que eu tenho que ter do meu capital próprio para poder comprar. Portanto, neste caso, seriam-lhe disponibilizados 400 mil euros, portanto, podia perfeitamente comprar 100 mil euros dessa obrigação de 70. Vou só aqui ver. Quem tem obrigações, pode utilizar como colateral? Pode. Pode-se comprar obrigações com conta margem? Também, sim. Também. Aliás, estão a ver a lista das obrigações. Peço desculpa ter-te interrompido, Helena. Esta atualmente é a lista de obrigações elegíveis, uma lista que nós fazemos manutenção periodicamente, tendo em conta os vencimentos e as novas emissões que vão surgindo, como é óbvio que, tal como nas ações olhamos para o nível de risco e nem todas as ações cotadas têm ponderador de conta margem, a mesma coisa ocorre com obrigações. Basta olharem, por exemplo, para a lista que eu estou a começar, as primeiras obrigações que estão a ver, e para quem tem obrigações, com certeza que já está a chegar qual é aqui o nosso critério. Se olharmos para a lista, começamos a ver para dívida soberana alemã, dívida soberana espanhola, ou seja, elevada liquidez, emitentes com alguma credibilidade, para também salvaguardar os clientes. Isto porquê? Se considerarmos que, se colocássemos aqui qualquer obrigação, alguma obrigação mais volátil, um ponderador demasiado volátil poderia ter efeitos nefastos a nível de conta margem ou até, ocorrendo aqui alguma situação menos favorável, como ocorreu há uns anos, por exemplo, com algumas obrigações soberanas de países como a Argentina, seria possivelmente problemático. Assim sendo, nós tentamos ser um bocadinho seletivos nos ativos que disponibilizamos a nível de conta margem, principalmente no que toca a obrigações, mas sim, é possível e até pode gerir a sua carteira de obrigações desta forma. Exatamente. Outra questão que temos aqui é: gostaria de saber se há restrições relativas à abertura de conta margem relacionadas com a faixa etária do cliente. Não.
Não, desde que não seja sub-18. Ou melhor, vou responder novamente. Há restrições abaixo dos 18 anos. Pronto. Acima dos 18 anos não há qualquer problema. Em termos de conta particular, se quiserem ativar acima de 250 mil euros, e esta informação está no site, têm que nos fazer chegar com o contrato IRS. Portanto, para valores abaixo, pronto, nós fazemos a nossa análise de risco, consulta da central de responsabilidades, se não houver qualquer problema, tudo ok. Exatamente. Até já agora, só para complementar um bocadinho, Helena, porque reparem, a principal vantagem do cliente perante esta questão, e posso falar enquanto utilizador da mesma, se me permitir aqui a honestidade, é mesmo isso, é que o crédito está colateralizado. Ou seja, existe aqui menos risco para o banco, como é óbvio que existem sempre aqui algumas premissas que têm que ser salvaguardadas sempre. Não obstante, existe aqui uma garantia real que o banco poderá tomar e, como tal, também vos dá aqui alguma maior tranquilidade na utilização deste tipo de produto. Ou seja, acaba por ter aqui uma maior flexibilidade que outros produtos de crédito. Exatamente. Aqui mais outra questão. Pelo que entendo, se utilizar a conta-margem para gastos pessoais, não existe ponderador. Exatamente. Ou seja, se tiver 100 mil euros em DPs, é-me disponibilizado 400 mil euros para utilizar em gastos pessoais, mais ou menos. Então, para ativar a conta-margem, é realmente 4 vezes os valores elegíveis, os DPs são valores elegíveis, portanto, realmente ativa 400 mil euros. Em termos de utilização, os valores elegíveis têm que ser sempre superiores ao crédito utilizado. Portanto, é aquela tal desigualdade que falamos há pouco. Ora, se eu tenho 100 mil euros de valores elegíveis e se é para gastos pessoais, estou aqui a pressupor que os 400 mil euros é para saírem da conta. Se eu tiver de um lado valores elegíveis de 100 mil euros, do outro lado crédito utilizado 400 mil euros, eu estou em call. Portanto, eu estou mal. Portanto, não pode ser. Aqui no limite para gastos pessoais é de 1 para 1. Portanto, eu consigo ir lá buscar 100 mil euros. É o seguinte, não vai dar os 100 mil euros porque é uma desigualdade, não tem igualdade, portanto os valores elegíveis não podem ser iguais ao crédito utilizado, têm que ser maiores, portanto, mas seguramente 90 mil euros podia ir buscar. Portanto, o seu depósito a prazo de 100 mil euros conseguem assegurar uma liquidez de 90 mil euros que pode transferir para outro banco e fazer o que entender com esse dinheiro. 90, 95 mil euros, pronto, por aí. Exatamente. De qualquer forma, novamente aqui dando mais um complemento com um exemplo real, e peço desculpa, mas os meus valores elegíveis atualmente já são parcos, mas eu conseguiria neste momento e após a utilização, independentemente dos saldos que tenho, poderia transferir para outro banco 129,74 €, que é basicamente a paridade tal de 1 para 1 do saldo que fica disponibilizado. À medida que eu for reduzindo a minha exposição, ou seja, ganhei valores com a minha carteira de títulos, quero reduzir, até tenho um stop loss, etc. Este saldo para transferência vai sendo aumentado, vamos dizer assim, ajustado, mas nunca igual ao saldo que me permite investir. É basicamente uma paridade de 1 para 1 com um pequeno reajuste para garantir que temos então a tal diferença que a Helena mencionou. Exatamente. Depois, mais uma questão. Posso utilizar a conta-margem para comprar um imóvel? Perfeitamente. Perfeitamente, aliás, há clientes que o fazem e nós emitimos um cheque bancário em 24 horas, 48, e está pronto para ir para a escritura e pode perfeitamente utilizar a conta-margem, sem qualquer problema. Qual a tendência atual da taxa base? Tendência de subida ou descida? Pronto, é uma boa pergunta e é realmente uma taxa base que é definida pelo banco. Nós tentamos seguir a tendência de mercado. Portanto, se ela estiver em descida, nós vamos tentar acompanhar. Se estiver em subida, também vamos tentar acompanhar. Agora, contudo, a taxa, volto a repetir, é definida pelo banco e não segue rigorosamente ou especificamente Euribors. Portanto, eu diria aqui que a tendência pode ser de descida, mas porque as taxas sabemos que estão a descer,
mas há outros fatores que temos aqui que levar em conta, portanto, não é só o mercado. Claro que sim. Não podemos falar sobre o futuro, mas novamente a tendência que tem ocorrido este ano, ou seja, as taxas de juros têm descido e a taxa base tem acompanhado a seu ritmo, mas tem acompanhado aqui a tendência, ou seja, basicamente, como é óbvio, que olhamos para as condições de mercado e tentamos replicar a sua aplicação prática, efetivamente. Exato. Quando referiram no início um limite de 250 mil euros para fundos, um cliente que tenha 5 milhões em fundos, aplica-se o mesmo limite de 250 mil euros? Sim, se estamos a falar do mesmo fundo, ou seja, se estes 5 milhões estão concentrados num único fundo, para a conta margem efetivamente só vai contar 250 mil euros ou o máximo elegível que estiver definido na altura. Agora sabemos que são 250 mil. Se tiverem espalhados por vários fundos, portanto é 250 mil por cada, supondo que o montante é mais. Mas sim, aplica-se os máximos elegíveis, portanto, independentemente do tamanho da carteira. Depois, quem tem obrigações pode utilizar como colateral, sim. Pode comprar obrigações com a conta margem. Eu penso que esta questão já foi respondida. Sim. Sim, a ambas. Dentro da lista, as obrigações vão estar a possibilidade de dar colateral, ou seja, se viermos aqui aos títulos elegíveis, conseguimos saber quais são as obrigações que podem dar aqui colateral. Peço desculpa, vir aqui, que é mais fácil. Seja, valores elegíveis, tem mesmo o separador de obrigações e conseguem ver. Se estiver nesta lista, tem colateral, não obstante, independentemente de dar colateral ou não, pode utilizar a conta margem, efetivamente. Simplesmente os vossos ativos colateralizáveis vão ser maiores ou menores consoante os ativos com colateral que detenham. Imaginem um cliente que tem um determinado colateral baseado em depósitos a prazo e não quer liquidar o depósito a prazo antecipadamente para comprar uma obrigação porque faltam 5 dias, 10 dias, 15 dias, pode utilizar de par para par, se eu não estiver aqui a dizer alguma incorreção, correto, Helena? Sim, pronto. Exatamente. E pode, inclusive, não só esta situação, como se tem uma obrigação que é elegível em carteira, que é comprar uma que não é elegível, essa que é elegível dá-lhe liquidez para a outra. Exatamente. De 1 para 1, neste caso. Se a empresa tivesse sido constituída no final do ano 2024, é possível fazer adesão à conta margem sem elementos contabilísticos? É assim, pode fazer o pedido, será feita a análise de risco, aqui é sem promessas, mas pode fazer o pedido, não é um não redondo, mas... É algo a considerar, exatamente. Ok, vamos ver aqui a próxima. Ok. Se os meus ativos elegíveis me permitirem ter uma conta margem de 1 milhão, por exemplo, mas eu só quiser utilizar 250 mil, aplica-se a comissão de imobilização sobre os 750, se tiver, ou seja, se o seu saldo disponível para utilização imediata for 750 mil euros, ou seja, se realmente puder vir a utilizar esse crédito, se os seus valores elegíveis assim o permitem, é aplicado. Agora, se não permitirem, porquê? Os 4 vezes dos valores elegíveis nem sempre na prática conseguimos, aliás, como nós estamos estado aqui a vos demonstrar. Os 4 vezes é pressupondo um ponderador de 80%, mas nem todos os títulos têm 80%. Há uns com 50%, há uns com menores, portanto, este 4 vezes vai diminuindo. É um montante de ativação, mas depois na utilização prática vai diminuindo. Portanto, eu diria que só se a sua conta realmente tivesse esse poder é que iria pagar a comissão de imobilização sobre os 750 mil euros. Exemplo prático, peço desculpa de interromper, Helena, podes continuar, mas ia só dizer que a nível de exemplo prático, como viram na conta que utilizamos real de testes, está claramente longe dos 75 mil de valores elegíveis e não estou a pagar imobilizado sobre essa diferença. Exatamente, e pronto, eu ia dizer é que vocês também todos os dias podem ver no vosso overview de conta margem o que é que está a contribuir para o cálculo do imobilizado, no saldo disponível para utilização imediata.
E depois, consoante isso, também podem fazer a redução da linha. Se veem que nesse momento não vão utilizar tanta linha e que realmente estão a pagar por ela, é fazer uma redução de linha, a redução não tem qualquer custo e depois mais tarde, quando quiserem utilizar mais, fazer um reforço. O reforço sim já tem um custo de 25 mil euros. 25 euros. 25 euros, peço desculpa. Sim, Sim, seria problemático, seria problemático. Pronto, eu diria que em termos de questões passamos por todas. Perfeito. Vou só Perfeito. aqui rever novamente, mas eu acho que está tudo respondido. Se não tiver, peço imensa desculpa, enviem por favor a vossa questão para o apoio ou façam-nos chegar. Pedimos isso e já agora deixava um último pedido, que é, tendo em conta que é um webinar que não costumamos dar aqui tantas vezes, se puderem deixar o vosso feedback, o que é que acharam, o que é que acharam pertinente, coisas que menos positivas que também não tenham achado da melhor forma, deem-nos o vosso feedback para podermos Sim. aqui ter essa percepção e agradecemos, como é óbvio, a vossa presença e o vosso cuidado e qualquer questão, como é óbvio, seja da conta margem, seja até a nível de trading e utilização da conta margem, quer da minha parte, quer da Helena, garantidamente que terão aqui qualquer feedback que considerem necessário. Ok, só aqui então para terminar, porque há realmente aqui mais uma questão, portanto ainda sobre os 5 milhões, por exemplo, pode ativar a conta margem em apenas 250 mil, até pode ativar pelo mínimo, por 75 mil. Aqui agora é a vossa escolha, 250, o mínimo são 75 mil, pode ter 5 milhões e ativar por 75 mil, começar a utilizar e aí se vir que precisa de mais, fazer um reforço. Pronto, pode começar assim perfeitamente. E aí, eventualmente, não pagará a comissão de imobilizados, se utilizar os 75 mil na totalidade, porque com 5 milhões, aí já me parece claro que se não utilizar, vai pagar. Exatamente. E há aqui também, de qualquer forma, uma questão que eu acho que é sempre alvo de ponderação, que é o seguinte: nós estamos a falar de uma comissão de imobilizados de 0,25 ao ano, ou seja, é uma taxa anualizada. Ou seja, o pensamento que aqui poderemos ter será: eu vou necessitar durante o ano de ter tanto valor ou não. Se eu sentir que tenho uma utilização mais variável, se calhar os 0,25 não são assim tão pesados quanto isso. Se eu de facto continuamente não utilizo sequer 50% do meu valor possível, poderei considerar uma redução de valores de conta margem. Exatamente, sim. Sim. E portanto, as reduções obviamente não carecem de análise nenhuma, portanto são diretamente imputadas, assim que recebemos o aditamento é diretamente imputado. O reforço é que tem a análise de risco por trás. Tudo isto estamos a falar a acontecer num dia, 2 dias no máximo, portanto podem até inclusive fazer a vossa gestão desta forma, começar com um valor mais baixo e depois ir subindo à medida da vossa necessidade. Um exemplo prático, peço desculpa, Helena, já agora só para complementar, como sempre, é um defeito, que falaram há pouco da possibilidade de comprar uma casa com conta margem. Imaginem uma utilização regular que detém sobre ativos, vamos dizer até sobre uma carteira de títulos, para ser algo mais próximo de mim, e surge uma oportunidade imobiliária e, em vez de utilizarem crédito normal, optam por utilizar conta margem, porque é um negócio de pouco tempo, porque querem reabilitar o imóvel e fazer uma venda a seguir, o que seja. Podem perfeitamente, desde que tenham ativos elegíveis, pedir um aumento pontual, fazem a utilização que tiverem a fazer durante 3 meses, 6 meses, 1 ano que seja, e se depois verificarem que aquele valor de conta margem já não faz sentido, fazem uma redução a posteriori desta mesma utilização. Tudo com a facilidade que tem, sem necessidade de ter um crédito regular para imobiliário, sem necessidade de estar aqui a entrar em outro tipo de garantias e podendo pedir, como a Helena disse, um cheque bancário com a utilização de saldos de conta margem, desde que existam valores elegíveis e aprovação de crédito para isso. Fora os custos, porque, por exemplo, para esse efeito de comprar uma casa, a ativação da conta margem custa 25 euros, se calhar um crédito hipotecário custa 300, 400, portanto aquelas despesas todas iniciais, mais os seguros, tudo isso que é obrigatório, a conta margem é realmente uma opção mais barata e bem mais rápida. Pronto. Por último, neste cenário em específico, e posso dizer que é algo que já vimos algumas vezes,
Imaginem, por exemplo, o construtor que faz um negócio de curto prazo, enquanto que num crédito associado a imobiliário tem que fazer amortização de capital e juros genericamente, a não ser que tenha pedido uma carência, na conta margem pode simplesmente pagar os juros durante o período de utilização e quando faz a alienação do imóvel ou o negócio que pretende efetuar, pode amortizar tudo e pedir imediatamente a redução de linha. Sim, exatamente, sim. Perfeito. Assim sendo, eu acho que está por hoje, não sei, Helena, relativamente a este tema. Eu também acho que sim, eu diria que passei por todas as questões, se não passei, peço desculpa a quem não passei, por favor façam-nas chegar através do apoio@bancodig.pt ou então contactando-nos pela nossa rede de agências, que teremos todo o gosto de esclarecer. Pronto, eu agradeço então, por favor, se puderem deixar o vosso feedback, como eu pedi há pouco. Agradeço a todos a vossa presença. Resta-me desejar-vos um resto de um excelente dia e bons investimentos. Muito obrigada, uma boa tarde, até uma próxima.